Gente, hoje eu vim até Brasópolis, em Minas Gerais, conhecer o Observatório Pico dos Dias. Vocês estão vendo essa cúpula bem grande aqui atrás de mim? É onde está instalado o maior telescópio em solo brasileiro. Eu tô louca para conhecer, para entender um pouquinho mais como é que as estrelas são observadas, como são feitas as pesquisas, e eu quero que vocês vão comigo. Bora nessa? O Observatório Pico dos Dias fica a 1.864 metros de altitude, entre as cidades de Brasópolis e Iraçangu. Em operação desde 1980, contribui significadamente com o crescimento da astronomia no Brasil. Wagner, para começar, o que é um observatório e o que é possível observar a partir dele? A questão é a seguinte, para a gente olhar para o universo, nossa possibilidade de interação com o universo dá de duas maneiras. Eventualmente, quando cai uma pedra dessas que vem do céu, que a gente até chama de estrela cadente, mas na verdade é um pedaço de material que está rodando no espaço e eventualmente cai na Terra. Ou então olhando, apenas observando. Então a gente precisa de um local com um instrumento que nos ajude a enxergar mais longe. E para enxergar mais longe são usados os telescópios, que são instrumentos amplificadores das imagens dos objetos. Só que você não consegue fazer isso em qualquer lugar do planeta, porque depende de estar preferencialmente no lugar mais alto, onde você não tem tanta poluição luminosa, nem nuvens. Mas ele também precisa ser num lugar que está preferencialmente bem seco, e ele precisa também ter uma outra coisa. É que a atmosfera tem que ficar mais quieta. Não pode ficar o vento movendo muito, porque se o vento move muito, a luz que chega da estrela, ela não vai ficar focadinha num pequeno ponto, ela fica espalhada. Então é como se você tivesse com a sua cabeça, imagina o seguinte, se você ficar balançando a cabeça para lá para cá, ela vai ficar borrada, você vai ter dificuldade de enxergar. Então a atmosfera tem que ficar mais quieta para você conseguir me ver com mais detalhe. Essa localização permite enxergar melhor uma porção do céu, a tão conhecida Via Láctea, onde estão a maior parte das estrelas. Outros 3 telescópios também estão no observatório. O Brasil tem outros 2 grandes telescópios em parceria com outros países, ambos com 8 metros de diâmetro. O Gemini Norte, que fica num vulcão adormecido na grande ilha do Havaí, e o Gemini Sul, localizado no Chile. A gente sabe que existem os observatórios, a gente pode dizer que são os amadores, e aí tem o profissional. Qual que é a diferença entre eles? Os amadores são só para as pessoas irem, verem as estrelas, e o profissional é para fazer esse tipo de pesquisa, por exemplo, de mapear o lixo espacial e evitar que caia em solo. Como é que é? Qual que é a diferença de um do outro? Porque astronomia é uma coisa que qualquer um pode fazer. Para começar, é muito simples. Olha para o céu. O céu está disponível de graça para você. No centro da cidade tem muita luz. Você vai conseguir ver o céu, mas vai ver menos estrelas. Se você se afastar um pouco, for um lugar um pouquinho mais escuro, você vê uma coisa mais legal. Nem precisa ir muito para o mato, não. Às vezes é simplesmente um lugar onde tem menos iluminação, você vai conseguir ver o céu. E essa curiosidade, que é natural do ser humano, isso que move para a gente fazer a pesquisa e investigar. Só que, para você fazer pesquisa, os instrumentos eles têm que ser maiores, eles necessariamente são mais caros. Os observatórios profissionais eles são como um ambiente como a Fórmula 1, onde a tecnologia é construída ali o tempo todo. É um investimento que você faz para voltar para a população. O amador é feito para as pessoas que gostam de astronomia, normalmente compram seus instrumentos ou fabricam seus próprios instrumentos, e estão olhando o céu não necessariamente com um compromisso de fazer a pesquisa, de fazer ciência, mas de olhar para o céu e apreciar. Mas, eventualmente, os profissionais trabalham em parceria. E para conseguir tempo de observação no telescópio, é necessário que o astrônomo tenha um problema científico para estudar. Ele precisa ser validado pelo conjunto de especialistas para, a partir daí, conseguir tempo de observação e todos os instrumentos necessários. Hoje em dia, o pessoal aqui do observatório, por exemplo, já desenvolveu coisas que eu posso operar o telescópio da minha casa usando meu celular. Sério? Sério. Sento lá em casa de noite, fico lá no celular dando comando aqui. Então, peraí. Então, antes de você explicar isso, eu acho que vale a gente ir com o pessoal de casa até o laboratório para a gente entender como é que tudo funciona, para depois a gente chegar no grande finale, que é ver o telescópio, certo? Certo. Então, bora lá. Vamos embora lá.
O Laboratório Nacional de Astrofísica é responsável por criar e manter condições para que os astrônomos profissionais de todo o Brasil possam realizar pesquisas observacionais. E o Saulo, que é coordenador do observatório, vai nos explicar como funciona. Antes o astrônomo trabalhava próximo ao telescópio e trabalhava com placas fotográficas, e a placa fotográfica que é um vidro, como se fosse uma foto. Você colocava o vidro ali na base do telescópio onde as câmeras estão acopladas, e aí ficava um tempo em exposição, descia aqui para baixo, fazia um processo de revelação, como se faz um processo de revelação fotográfica. Hoje a captação é feita por câmeras, vários frames por segundo. E mais que isso, o astrônomo também consegue fazer a observação da sua própria casa, como o Wagner nos contou no começo da reportagem, lembra? Que são chamadas de missões remotas. Você trabalha lá da sua casa ou lá da sua instituição de pesquisa, como se estivesse aqui sentado na mesa, trabalhando nos telescópios. Sensacional! E tudo isso aconteceu por conta dessa melhoria instrumental nos telescópios e também na instrumentação. Além dessa parte de melhoria instrumental, o LNA ele é um dos VIPs do mundo em criação de instrumentos para astronomia. E o laboratório é dividido em algumas partes, é isso? O Laboratório Nacional de Astrofísica, ele gerencia o Observatório do Pico dos Dias, onde a gente está fazendo essa reportagem, a participação brasileira nos telescópios internacionais que estão localizados no Chile, no Havaí, e também a parte de desenvolvimento instrumental. Além disso, ele faz a separação de tempo dos pesquisadores. Olhar para o céu numa noite estrelada é lindo demais, não é? A Andressa faz engenharia aeroespacial nos Estados Unidos e é a primeira mulher brasileira a se preparar para se tornar uma astronauta. Ela, inclusive, já fez curso de simulação de treinamento para astronauta na NASA. Eu sempre tive muito interesse nessa área, eu sempre fui muito fascinada pelo universo, por astronomia, mas a inspiração mesmo de ser astronauta veio quando eu era mais nova, eu tinha 9 anos de idade e a minha mãe faleceu por conta de um câncer. E as pessoas sempre falavam pra mim, quando as pessoas falecem elas viram estrelas, sabe? E eu ficava com isso na cabeça, pensava nela, eu ia pra fora, via o céu estrelado e pensava nela. Então, assim, eu comecei a criar muito interesse por essa área, comecei a pesquisar, com 11 anos de idade já estava lendo livros de física quântica, de mecânica quântica. Fiz alguns projetos nessa área e descobri que era realmente isso mesmo que eu queria. Eu fui a primeira mulher brasileira a fazer, foi um curso para simulação, pesquisa e treinamento para voos suborbitais, que são voos que chegam até a órbita terrestre e voltam, né, que chegam até o espaço e voltam. E nesse projeto eu fiz várias simulações com trajes espaciais de verdade, ajuste de pressão, mobilidade básica, fiz voos de alta gravidade em aviões acrobáticos e tudo, treinamento de hipóxia. Então, assim, foi uma experiência muito incrível. O objetivo principal é ser a primeira mulher brasileira a se tornar astronauta. Do céu, de volta para a Terra. É hora de conhecer o maior telescópio do Brasil. Wagner, chegamos no bichão. Exatamente, a gente chama de bichão aqui. É na intimidade, a gente já tem há tanto tempo que nós vimos aqui, Letícia, que a gente já se sente íntimo do instrumento. Porque, como eu estava falando com você, eu consigo operar o telescópio do modo remoto, desenvolvido a tecnologia toda aqui pelo pessoal do observatório. O telescópio Perkin-Elmer entrou em funcionamento em 1981. Ele tem um espelho primário de 1,60 m de diâmetro. É utilizado para fotometria, polarimetria e espectroscopia. Uma pessoa, depois dela ter ganhado tempo, escolhido o instrumento, nós temos a nossa cartela de instrumentos para fazer a ciência que é possível, ele veio para usar o telescópio. As observações são feitas sempre durante a noite, onde normalmente o céu está mais limpo e sem muita poluição luminosa. E o observador precisa ter sorte para não chover. E a hora que eu coleto esses dados, os instrumentos, como vocês viram, eu tenho que ir para casa e trabalhar os dados. Eu tenho que saber a resposta.
E eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer os testes, é como se eu fosse para o laboratório. Eu tenho que trabalhar as imagens, eu tenho que tirar a informação. Depois que eu tiro a informação, eu faço uma análise daqueles dados e vejo se aquilo está respondendo o que eu quero. E eu vejo se a resposta é sim, não, talvez, devo fazer assim, devo fazer assado. E no final, eu tenho que contar isso para as pessoas. Não é para fazer para mim guardar a informação, concorda? Tem um monte de gente, né, como você, que está precisando da informação. Então eu faço uma publicação científica. E por isso, gente, é muito importante que todos vocês, todo mundo tenha consciência do quão importantes são as pesquisas e o quão importante esse tipo de trabalho movimenta a nossa vida, porque não é só ver estrelas, não é, Wagner? Existem alguns exemplos palpáveis no nosso dia a dia que surgiram através das pesquisas astronômicas, é isso? Exatamente. Esse investimento que a gente faz em pessoas como nós, nos observatórios, traz para a população benefícios palpáveis. Por exemplo, estudando o Sol, foi que a gente descobriu a técnica da tomografia. Essa mesma tomografia que você faz. Que demais, gente! Estudando as estrelas para tirar foto mais rápido do céu, e eu posso tirar uma atrás da outra, é aquilo que você tem hoje no seu celular. Uma coisa que impacta hoje a vida do brasileiro, feito por brasileiros e com coisas feitas aqui no LNA. Tem uma empresa que desenvolveu um sensor para monitorar as barragens. Eles estavam com dificuldade em um determinado momento de ajuste da parte ótica e da parte mecânica. E eles sabiam aqui em Itajubá, com o LNA, a Universidade Federal de Itajubá e outras, que eles têm essa parceria. A gente tem pessoas e tem alguns laboratórios que a gente pode fazer alguns testes. Então, às vezes, a gente age em parceria com a indústria, com as coisas, e nós ajudamos esse pessoal a melhorar o que eles estavam tendo dificuldade. Foi uma coisa que foi uma interação relativamente rápida. E hoje tem um sensor que monitora a barragem. Poxa, a barragem está caindo aí, você vê os acidentes, matou um monte de gente. Por quê? A detecção não estava em tempo hábil. Se tivesse com esses instrumentos já funcionando, você veria muito antes que estavam tendo pequenas movimentações que poderiam levar. Evitaria acidentes e mortes. Isso, então tem benefícios para a população que vem da tecnologia que é desenvolvida e a inovação que surge disso. Wagner, para a gente terminar, me conta uma coisa. Eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui perto, de entender, de conhecer tudo isso aqui. Mas as pessoas de casa devem estar pensando, adorei, queria visitar. Existe essa possibilidade? Porque a gente sabe que só podem observar os profissionais depois de um projeto e tudo mais. Mas existe uma visitação para quem quiser conhecer um pouquinho mais do observatório? Sim, existe. Nós temos um momento que é chamado de Portas Abertas. A entrada para o Portas Abertas é grátis. É necessário um cadastro antes e o número de visitantes é limitado. O evento acontece sempre uma vez por ano. As pessoas precisam entender que quando eu tenho pessoas movimentando aqui em cima, andando, batendo o pé no chão, sobe a poeira. E essa poeira, ela fica num nível que é do nível do que a gente está no telescópio. Então atrapalha a visão. Eu espero que todo mundo tenha gostado bastante e que a gente possa se encontrar aqui presencialmente em algum momento. Em breve nós vamos conseguir fazer isso. Com certeza. Beijo para todo mundo.